Recuperação judicial ou reestruturação extrajudicial. Quando cada uma é a decisão certa. Existe uma decisão que define o futuro financeiro de qualquer empresa ou pessoa com passivo relevante. E o problema é que a maioria toma essa decisão no momento errado, pelos motivos errados e com base em informações incompletas. Recuperação judicial ou reestruturação extrajudicial. Na superfície, parecem caminhos diferentes. Na prática, são instrumentos completamente distintos. E escolher errado pode custar anos, dinheiro e até o controle do próprio patrimônio. Então, antes de qualquer coisa, você precisa entender uma mudança fundamental que aconteceu no sistema financeiro. Hoje, os bancos não operam mais apenas olhando inadimplência, eles operam olhando risco. E isso vem das diretrizes trazidas pelas resoluções 4966 e 352 do Banco Central. Existe um conceito central aqui: perda esperada. Ou seja, o banco projeta o risco da operação antes do problema acontecer. E quando esse risco aumenta, o provisionamento sobe. Traduzindo, o banco passa a reservar dinheiro para cobrir possíveis perdas. E isso gera impacto direto no resultado dele. Agora, guarda essa frase: provisionamento cria janelas. Porque dependendo do momento contábil, o banco pode estar mais disposto a negociar com você do que você imagina. Mas isso depende do cenário, e é exatamente aqui que entra a escolha entre recuperação judicial e reestruturação. Primeiro, o que é reestruturação extrajudicial na prática? A reestruturação extrajudicial não é um acordo simples, ela é uma construção estratégica. Ela acontece fora do judiciário, sem exposição pública, sem travar a operação da empresa, sem desgaste desnecessário. Mas aqui está o ponto: ela exige controle, exige leitura, exige timing, tempo, porque você está negociando diretamente com o banco e precisa entender como ele está enxergando a sua dívida. Reestruturação é diferente de renegociação. Renegociar pode alterar prazos, condições, aumentar saldo. Reestruturar busca reorganizar com estratégia e abrir cenário técnico de redução. Na reestruturação, você não pede, você posiciona. Agora, presta atenção em quando ela é melhor e sim a melhor escolha. Quando ainda existe capacidade de negociação, quando o passivo está concentrado, quando há margem para construção de caixa, quando o risco ainda não atingiu o nível crítico, quando o timing contábil favorece, ou seja, quando ainda tem espaço estratégico. Segundo, o que é recuperação judicial de verdade? Agora vamos falar da recuperação judicial sem romantização. A recuperação judicial é um instrumento legal. Ela protege a empresa, suspende execuções, organiza o pagamento, mas ela tem custo, tem exposição, tem impacto operacional e, principalmente, ela é um movimento de último nível. Porque quando você entra em recuperação judicial, o mercado muda a forma como te enxerga. Credores mudam postura, clientes podem reagir e o banco? O banco também completamente muda a estratégia. Agora, presta atenção. A recuperação judicial não cria negociação. Ela impõe estrutura e isso pode ser necessário, mas não é sempre o melhor caminho. Terceiro, o erro que mais destrói empresas. O maior erro não é escolher errado, é escolher cedo demais ou tarde demais. Tem empresa que entra em recuperação judicial sem precisar e perde capacidade de negociação, e tem empresa que insiste em negociar quando já deveria estar protegida. E aí perde o controle, porque existe um fator que define tudo: o estágio da dívida. Se a operação já está altamente deteriorada, se o risco já explodiu, se o banco já provisionou pesado, o cenário muda completamente. Agora entra um ponto crítico: momento contábil influencia negociação.
negociação. Existem momentos em que o banco prefere o acordo e existem momentos em que ele endurece. E quem não entende isso, decide no escuro. Quarto, o papel do arrasto na decisão. Agora vamos falar de algo que poucos consideram, o arrasto. Se existem ali múltiplas dívidas, uma pode contaminar as outras, aumentando o risco global e aumentando o provisionamento. Mas aqui está o ponto que muda a decisão. O arrasto mal compreendido pode gerar medo, mas bem analisado gera estratégia. Porque dependendo do cenário, o aumento do risco pode abrir oportunidade de reestruturação, mas em outros casos pode indicar necessidade de proteção judicial. Nem toda reclassificação é ruim. Às vezes, ela cria margem técnica. Quando o risco sobe, o provisionamento sobe. E isso altera a conversa. Quinto, como decidir entre os dois caminhos. Agora vamos ser objetivos. Você deve considerar reestruturação extrajudicial quando ainda existe espaço de negociação. O banco está pressionando contabilmente. Há possibilidade de acordo estratégico. Existe controle operacional. Você deve considerar recuperação judicial quando a dívida já saiu do controle. Há risco de bloqueios, execuções imediatas. A empresa precisa de proteção urgente. Não existe mais margem nenhuma de negociação direta, mas existe um ponto que pouca gente fala. Uma decisão não exclui a outra. Muitas vezes, a reestruturação bem feita evita a recuperação judicial. E quando não evita, ela prepara o terreno para uma recuperação mais eficiente. Agora, deixa eu deixar algo muito claro. Tomar essa decisão sem análise técnica é um dos fatores de maiores riscos que você pode assumir. Porque aqui vale um princípio absoluto. Negociação sem dossiê é amadorismo. E antes de qualquer escolha, é necessário auditar contratos, entender o estágio da dívida, analisar risco e provisionamento, mapear o comportamento dos credores, estruturar estratégia. E sem isso, você não está decidindo, você está apostando. Agora, sobre o papel do judiciário. Antes de qualquer movimento judicial, estruturamos estratégias extraprocessuais, que, quando bem aplicadas, normalmente evitam anos de processo, mas, quando necessário, o judiciário entra como ferramenta de proteção. Nosso escritório mesmo possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil, mas nossa prioridade é resolver com inteligência antes que o problema escale. Agora, deixa eu ser bem direto com você. A pergunta não é qual é melhor. A pergunta é qual o momento certo para cada uma delas. E essa resposta nunca é genérica. Se você quer entender qual cenário se aplica ao seu caso e qual caminho faz mais sentido estrategicamente, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já, fale agora com o nosso time de especialistas. Nós trabalhamos aqui com um número limitado de casos e atuação personalizada. Se o seu perfil for compatível com a nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia. Estratégia começa agora. Os nossos contatos oficiais estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time e solicite a análise do seu caso.